Programa Equilíbrio. Estamos de volta com Equilíbrio. No programa de hoje a gente está falando de bem-estar. Aqui no estúdio está a terapeuta Uli Holtz, que vai conversar um pouquinho com a gente para falar de técnicas de meditação, relaxamento, respiração. Seja bem-vinda, Uli. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Que técnicas são aplicadas para facilitar esse bem-estar de cada indivíduo? Então, as técnicas são inúmeras, mas eu vou começar pelo começo. Quando uma pessoa chega para a psicoterapia, normalmente ela chega muito mobilizada, ela está muito agitada, angustiada, ela está com o pote cheio, como se ela estivesse transbordando. Vamos imaginar um copo d'água cheio transbordando. Então, o que a gente precisa fazer? Qual que é o meu trabalho? Primeiro, dar um alívio para a pessoa. Então a gente começa normalmente com respiração, técnicas de respiração, que a gente usa a técnica mais simples da yoga, né, que é a respiração lenta e profunda, onde o segredo da respiração está justamente em primeiro tirar o ar todo dos pulmões. A gente tira completamente tudo para depois inspirar lentamente para aumentar a taxa de oxigênio, a oxigenação nos nossos tecidos, no nosso cérebro, porque isso promove um relaxamento. A gente muda de faixa cerebral. A gente vai do que os médicos chamam de beta, que é quando está mais agitado. Quando está agitado e a gente entende o mundo pelos 5 sentidos, então tudo é só o palpável aqui. E quando a gente oxigena o nosso cérebro, que a gente realmente relaxa, a gente vai para um estado que os médicos chamam de alfa, que é um estado mais desacelerado, onde o nosso cérebro vibra numa frequência de 7 a 14 ciclos, comparado com 14 a 28 de beta e beta acelerado até 60 ciclos por segundo, quer dizer, é muita coisa. Agitação. Então, quando a gente respira, a gente já traz a pessoa para um estado onde ela está mais com ela mesma. Então a pessoa entra no consultório, a primeira coisa é aprender a respirar, quer dizer, é um trabalho assim bem interno com essa questão de respiração mesmo. No primeiro momento eu preciso saber da questão dela. Sim. E aí no segundo momento eu já ofereço a respiração, mandalas, que também é muito legal. Mandala não quer dizer nada mais do que círculo, né? Porque mandala em sânscrito é um círculo. Círculo, esfera. Então o que a gente faz? A gente oferece uma folha em branco com um círculo desenhado e a pessoa vai imaginar que ela concentra toda aquela atenção, tudo aquilo que está pegando no momento, na mão que ela usa para escrever, né? Peço para a pessoa fechar um pouquinho os olhos, vir para dentro dela, imaginar no corpo aonde está essa tensão, imaginar essa tensão deslizando para a mão que ela escreve e depois eu peço que ela abra os olhos e que ela olhe para aquele círculo. E o círculo, ele é assim, ele traz para a gente uma informação arquetípica, parece que alguma coisa acende dentro da gente e aquilo faz um sentido inconsciente. E a hora que a gente esvazia todas as tensões nesse círculo, a gente sente que aquela tensão vai aliviando e a gente volta para o nosso centro. E aí, claro, a pessoa vai esvaziando daquele jeito, até leva como lição de casa continuar a fazer isso em casa também, né? Então são as primeiras 2 ferramentas e como eu sou terapeuta floral também, geralmente eu associo um floral que também ajuda muito no primeiro momento. Agora, o ritmo de vida das pessoas, né? Coisa acelerada, muitas vezes a gente se pega com aquela coisa assim, nossa, parece que hoje eu estou tendo que puxar mais o ar para respirar, parece que o ar não vem. É esse descompasso, essa coisa da gente não perceber a nossa respiração que está acontecendo, a gente está num ciclo vicioso ali e tal, e esse momento vamos botar um freio, vamos reprogramar de novo, é mais ou menos esse o seu trabalho? Porque na verdade a gente sempre está deslocado, né? Ou a gente está pensando no futuro, vivendo o futuro que ainda não chegou, ou a gente está se ocupando daquilo que já foi. E, na verdade, a gente está muito pouco tempo no nosso presente, né? E, na verdade, o que nós temos à nossa disposição é só o presente, o eterno presente, né? Porque o futuro, ele não chega na forma de futuro, ele chega na forma de presente. E onde a gente menos está é no presente. Então, essa respiração, essa mandala, todos esses exercícios, todas essas técnicas de relaxamento, de imaginação ativa, trazem a gente de volta para o presente, que na verdade é a única coisa que nós temos à disposição e da qual a gente mais foge, inconscientemente. Uli, a gente está falando aí da constelação familiar também. Do que se trata isso aí? A constelação familiar, ela é uma técnica de terapia breve, pontual, onde a gente trata
normalmente de assuntos que a terapia convencional acaba não mexendo, né? Porque na terapia convencional a gente trata do eu comigo mesmo, mas a constelação ela traz resoluções para questões que às vezes a gente tem durante muitos anos e não tem ideia do que acontece. Por exemplo, alguém chega e fala assim, eu não sei, parece que eu não encontro meu lugar na vida. Ou parece que eu tenho uma tristeza que eu carrego que eu não sei de onde vem, é uma coisa assim tão antiga e eu não tenho ideia o que acontece. E muitas vezes a gente vê, dentro desse trabalho de constelações, que lida com a minha ancestralidade, quer dizer, o que veio antes na família, com o sistema familiar como um todo, genético familiar. A constelação familiar foi criada por um alemão, ele se chama Bert Hellinger, e na verdade constelação não tem nada a ver com astrologia, que às vezes a gente pensa constelação, astros, essas coisas. Na verdade o tema, o nome mesmo do trabalho em alemão se chama Familienaufstellung, que quer dizer colocação de famílias. Só que como era uma coisa assim muito, não sei, talvez comum, foi traduzida para o inglês como constellation e veio para o Brasil como constelação. Mas não tem nada a ver com astros, só tem no seguinte sentido, de que no céu está tudo muito bem concatenado e tudo muito em ordem. E a constelação ela se propõe justamente a isso, a colocar um olhar para o que está acontecendo e reordenar, ressignificar questões que foram difíceis dentro de um outro ponto de vista. Como é que a gente carrega essas lembranças, eu não sei que vocês tratam nas constelações, de outras gerações? Há uma explicação científica para isso? Sim, nós temos hoje em dia, ele ainda está vivo, né, o Rupert Sheldrake. Ele é um inglês, biólogo, bioquímico, e ele trouxe uma ideia sobre o que seriam campos mórficos, campos que moldam formas, e campos morfogenéticos, campos de conhecimento energéticos que moldam formas através da genética. Então todos nós, a gente nasce dentro de um campo morfogenético e a gente traz dentro do nosso DNA todas as informações ancestrais inclusive. E também a predisposição genética de repetir histórias. Então quando a gente repete essas histórias de forma inconsciente e de forma amorosa, porque a gente vê que tudo que acontece nas famílias acontece por amor, às vezes um amor deslocado, um amor descabido. Então, dentro desse trabalho, a gente considera três leis que a gente diz, ou que o Bert Hellinger trouxe para a gente, que são as leis que regem o amor nas famílias. A primeira é que todo mundo tem direito a pertencer ao seu sistema familiar. Onde existem exclusões, é como se aquela pessoa não tivesse direito de ter frequentado ou de ter nascido naquela família. E é como se dentro dessa memória, desse campo morfogenético, a memória, a informação ali gravada não tivesse direito de pertencer. E como se tivesse um buraco ali. E quando alguém nasce depois, ele se coloca no lugar dele, ocupa o lugar dele, mas inconscientemente ele cuida desses buracos aos quais ele se liga por um amor inconsciente, repetindo a história ancestral. E quando a gente coloca isso numa constelação, isso aparece. É como se a gente fosse naquela hora, ali aquele campo, fosse como se a gente tivesse assim, como ondas de rádio, se a gente quiser comparar. Quando a gente coloca um rádio ali e liga numa determinada estação, ele não vai tocar outra, ele vai tocar aquela. E da mesma forma, isso acontece numa colocação de constelação familiar e essas histórias aparecem. E aí a gente usa, dentro da técnica, de falas de cura que colocam as coisas no lugar. Uli, a gente falava sobre família, essas questões que vêm de gerações e quando existe uma adoção, né? Uma pessoa, um ser que é adotado, um bebê que não é daquela família. Como é que funciona isso na composição? Então, esse é um tema muito interessante, porque se as pessoas soubessem como funciona, muitas encrencas não aconteceriam com os adotados na adolescência, como a gente vê acontecer. Uma pessoa que é adotada numa família, ela vem com o sistema familiar dela. Então, ela é colocada dentro de uma outra família a qual ela não pertence. Quando esses pais adotivos têm esse olhar e olham para essa criança e vêm atrás dela, os pais dela chegarem junto com ela e acolhem esse sistema familiar, dá tudo certo. Então, o melhor lugar para uma criança adotiva seria no lugar de filho de criação,
coisa que não existe mais hoje. Mas para a criança é muito mais leve ele poder entrar numa família nova como filho de criação, ou seja, sendo respeitado na sua origem, do que ser colocado forçadamente dentro de uma outra família, onde ele perde o direito a pertencer ao seu sistema de origem e ele vai chegar na adolescência, ele vai procurar inconscientemente repetir histórias do sistema familiar dele. E também dentro do equilíbrio entre o dar e o receber, que eu falei de 3 leis, né? A do equilíbrio entre o dar e o receber, ele vai poder receber dessa família que deu para ele uma casa, teto, educação e tudo isso, ele vai poder aceitar o que ele recebeu. E a outra ordem, que era a hierarquia, né, que a gente não falou, que é justamente que quem chegou antes tem precedência sobre quem chegou depois. Isso às vezes encrenca quando os jovens se sobrepõem aos pais, querem cuidar dos pais às vezes e acabam sobrecarregados e também acaba encrencando o sistema familiar. Mas a adoção é um tema muito bacana e Extenso. tem muita coisa bacana. Uli, super obrigada pela sua participação. Realmente, como você falou aqui, tem muita coisa para falar. A gente espera você de volta aqui para uma próxima oportunidade. Te agradeço muito pela oportunidade de divulgar esse trabalho. Muito obrigada. Obrigado, Uli.